O governo de Donald Trump está mais próximo de uma guerra de grande escala contra o Irã, e uma ação militar pode começar em breve, segundo reportagem publicada pelo Axios nesta quarta-feira, 18. De acordo com o site, uma eventual operação dos Estados Unidos teria duração de semanas e proporções significativamente maiores do que a ação pontual realizada na Venezuela no mês passado, com cara de guerra total. Fontes ouvidas pelo Axios afirmam que a campanha poderia ocorrer em conjunto com Israel e teria escopo mais amplo do que o conflito de 12 dias liderado por Israel em junho passado, quando os Estados Unidos teriam participado de ataques a instalações nucleares subterrâneas iranianas. O site informa que o governo israelense se prepara para um cenário de guerra nos próximos dias, segundo 2 oficiais israelenses ouvidos pela publicação. Já fontes americanas disseram ao Axios que o cronograma pode ser mais longo. O senador Lindsey Graham afirmou que eventuais ataques ainda poderiam ocorrer dentro de semanas. Um assessor de Trump declarou ao Axios, sob condição de anonimato, que o presidente estaria ficando impaciente e que, apesar de alertas internos contra uma guerra, haveria 90% de chance de ação militar nas próximas semanas. Negociações travadas. A escalada ocorre enquanto as negociações nucleares enfrentam dificuldades. Na terça-feira, os conselheiros de Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, se reuniram por 3 horas em Genebra com o chanceler iraniano Abbas Araghchi. Ambos os lados disseram que houve progresso, mas autoridades americanas avaliam que as divergências permanecem significativas. O vice-presidente J.D. Vance afirmou à Fox News que as conversas foram bem em alguns pontos, mas destacou que o presidente estabeleceu linhas vermelhas que os iranianos ainda não estariam dispostos a aceitar. Vance acrescentou que Trump quer um acordo, mas pode concluir que a diplomacia chegou ao seu fim natural. Em reação, o petróleo engatou alta firme. Às 12 horas e 38, o WTI avançava 3,11% a $64,27 o barril e o Brent subia 2,92%, $69,39. Paralelamente, os Estados Unidos ampliaram a presença militar no Oriente Médio. O país mobilizou 2 porta-aviões, cerca de uma dúzia de navios de guerra, centenas de caças e sistemas de defesa aérea. Mais de 150 voos de carga militar teriam transportado armamentos e munições para a região, e outros 50 caças, modelos F-35, F-22 e F-16, foram deslocados nas últimas 24 horas, informa a imprensa internacional. Após as reuniões em Genebra, autoridades dos Estados Unidos indicaram que o Irã deve apresentar uma proposta detalhada em até 2 semanas. O Axios relembra que, em junho do ano passado, a Casa Branca estabeleceu prazo semelhante antes de decidir por uma operação militar. Ataque contra o Irã danificará interesses dos próprios Estados Unidos, alerta a revista. A agressão dos Estados Unidos contra o Irã prejudicaria a posição estratégica de Washington na região do Oriente Médio, escreve a revista 1945. A publicação destaca que as consequências dos ataques dos Estados Unidos em território iraniano não se limitariam geograficamente. A arquitetura dissuasória de Teherã é deliberadamente externalizada por meio de milícias aliadas e organizações parceiras. A pressão retaliatória surgiria rapidamente por esses canais, e não de maneira sequencial, ressalta o texto. Segundo a matéria, as bases militares norte-americanas na região enfrentariam novas ameaças de ataque. Nesse contexto, a revista especifica que o Hezbollah poderia mobilizar suas forças remanescentes para intensificar os confrontos na fronteira norte de Israel. Por sua vez, os Houthis poderiam retomar as perturbações marítimas caso o conflito se alastrasse, ampliando o campo de batalha muito além das fronteiras do Irã. Gerenciar essa escalada exigiria uma presença norte-americana sustentada. As zonas de patrulha naval seriam ampliadas. Os recursos de defesa aérea precisariam ser reforçados. Uma campanha de ataque se transformaria em um fardo duradouro para a gestão da segurança regional, acrescenta o artigo. Ao mesmo tempo, é apontado que a geografia do Irã faz com que qualquer conflito se espalhe para além das esferas puramente militares. Mesmo pequenas perturbações no transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz provocariam oscilações nos preços, e interferências mais graves desencadeariam rapidamente choques econômicos generalizados. As perturbações energéticas ultrapassam em muitas fronteiras regionais, repercutindo na inflação, pressionando os orçamentos dos aliados e remodelando as fontes de receita globais.
Portanto, o artigo conclui que os Estados Unidos não sairiam do conflito em uma situação de tranquilidade estratégica, mas em um cenário regional mais volátil, sobreposto a uma competição global já intensa. Anteriormente, o portal Eurasian Times escreveu que, apesar do poder militar combinado dos Estados Unidos e de Israel, o Irã continua sendo um alvo extremamente difícil de conquistar. Segundo a publicação, uma invasão ao Irã corre o risco de se transformar em outro conflito prolongado e custoso para os Estados Unidos, semelhante à Guerra do Iraque. O texto acrescentou que o arsenal de mísseis balísticos do Irã é estimado entre 2.500 e 3.000 unidades, e Teherã está fabricando centenas a mais a cada mês. Nesse contexto, a publicação sublinha que o Irã também atualizou seus mísseis desde o conflito com Israel de junho de 2025. Não esqueça de dar o like e voltaremos em breve com novas atualizações sobre a guerra contra o Irã.